É muito melhor que o cidadão saiba onde existe a fiscalização do que, porque se ele sabe onde existe a fiscalização, obviamente vai existir redução naquele ponto determinado, reduzindo assim o risco de acidente, do que o que a gente às vezes vê do equipamento escondido, onde a pessoa passa pelo local, é autuada, e na verdade aquele equipamento, a meu ver, não tem a finalidade que é preservar a segurança viária, porque não inibiu ali a redução, o condutor, para que ocorra a redução da velocidade naquele ponto, naquele ponto específico, se o equipamento está escondido. Então nós temos que ter cuidado com essas circunstâncias. O detalhe, né? Medidor portátil, né? Vai ser utilizado nas vias com limite de velocidade igual ou superior a 60 km por hora. Igual ou superior a 60 km por hora. Padilha. O meu cliente foi autuado numa via com velocidade inferior a 60 km por hora. Pode. Não deve nem acontecer. Não existe previsão legal. A resolução 798 não traz essa previsão legal. Então, o radar portátil, somente para as vias com velocidade igual ou superior a 60 km por hora. Tá? Se a autuação for numa velocidade inferior a 60 km por hora, por falta de previsão na resolução, a autuação, em tese, né, essa autuação deve ser considerada irregular e arquivada. Quer dizer que o radar portátil só pode ser utilizado em vias com velocidade de 60 km ou mais? Pelo menos é o que consta na resolução. Até que exista outra norma, é o que consta na resolução. O responsável pelo local de instalação, sinalização, vai ser o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Quando e onde poderá ser utilizado? Nós já falamos aí, no artigo 7º, nas vias urbanas e rurais, com características de urbanas, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a 60 km por hora. O cidadão foi autuado numa via, como a gente vê por aí, a 40 km por hora. Pode? Não pode. Tá? Não pode mais. Aliás, não pode mais, nós vamos verificar aí. Quando que realmente essa circunstância aqui vai entrar, né? Mas igual ou superior a 60 km por hora. Eu posso ter, o condutor pode ser autuado por uma velocidade a 40 km por hora, como a gente vê de vez em quando, agora não mais. Nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual a vias rurais, lembrando a definiçãozinha que eu citei para vocês, tem lá no Código de Trânsito, nas definições, via rural pavimentada, rodovia, via rural não pavimentada, estrada. Nas vias rurais, quando a velocidade for de 80 km por hora em rodovia e 60 km nas estradas. Então, se a rodovia tem velocidade aí de 70 km por hora, o condutor pode ser autuado por um radar portátil na rodovia? Não pode. 80 km por hora tem que ser a velocidade necessária, igual ou maior, para que o condutor seja autuado por medidor portátil. E 60 km nas estradas. Outro detalhe que envolve aí a publicidade do ato administrativo, né? O medidor portátil, para a utilização do equipamento portátil, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais com potencial ocorrência de acidente de trânsito, que tenham histórico de acidente de trânsito, que gerem mortes ou lesões, ou que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos na referida via ou trecho. Pergunto para vocês, se tem que existir esse planejamento operacional prévio, o ato administrativo que determina a fiscalização por medidor portátil num determinado local tem que ter como um dos motivos
desse ato essa fundamentação? O seu cliente foi autuado por um medidor portátil. Nós já observamos os demais requisitos, mas de repente você quer saber se foi feito esse planejamento operacional prévio. E se não tem o planejamento operacional prévio? O ato é irregular. Simples assim. Lembra lá do início da resolução? Requisitos mínimos? A ausência dos requisitos mínimos pode gerar nulidade do auto de infração, do ato administrativo. Então, para realizar fiscalização por medidor portátil, nós temos aí o planejamento operacional prévio, né? Tem que determinar se o local tem potencial de ocorrência de acidentes, histórico de acidente de trânsito, e que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade. Mas o órgão não fornece, a informação é incompleta. Vou fazer o requerimento por escrito. O parágrafo 2º determina, né, que o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve mapear e publicar no seu site, na rede mundial de computadores, relação dos trechos ou locais em que está apto a ser fiscalizado o excesso de velocidade por meio de equipamento portátil. Então, da mesma forma como ocorre com o equipamento fixo, o portátil da mesma forma. O órgão tem que dar publicidade sobre os locais que estão aptos a serem fiscalizados por equipamento medidor portátil. Aí o órgão coloca, determinado trecho está apto. Beleza. Mas eu quero ter acesso, eu quero ser o cara chato, que quer ter acesso, de repente, a esse planejamento prévio, planejamento operacional prévio, previsto no parágrafo 1º. E é óbvio, se você entrar com requerimento no órgão, talvez as pessoas não gostem. Mas será que esse é o detalhe? Será que isso pode fazer com que o seu cliente deixe de ter uma suspensão do direito de dirigir, se de repente ele foi autuado por excesso de velocidade acima de 50%? E aqui, como nós estamos falando sobre excesso de velocidade, fiscalização por velocidade, sem contar que a gente abarca todos os condutores, mas principalmente aquele motorista profissional. E se você for aquele advogado chato, que vai requerer no órgão, né, o acesso ao planejamento operacional prévio, e o órgão não pode se negar, porque faz parte dos requisitos mínimos para a fiscalização do excesso de velocidade por medidor portátil, o órgão não pode se negar. Provavelmente vai, mas você fez o seu requerimento, protocolou direitinho, na hora de fazer a sua defesa, protocola, junta, né, esse protocolo na defesa e abre lá uma preliminar por cerceamento de defesa. E, de repente, se existe alguma irregularidade nesse aspecto, talvez você possa salvar aquele motorista profissional, que, de repente, por uma suspensão da habilitação, se a infração for acima de 50%, pode ser demitido até por justa causa. Quanto será que, às vezes, esse motorista profissional não estaria disposto a pagar para um bom profissional que atua com defesa de trânsito? Será que isso aqui pode ser considerado só um recursinho? Como a gente tem, né? Nosso objetivo é ensinar os colegas a atuarem, né, com direito de trânsito, podendo faturar 5 mil reais com 1 ou 2 clientes. Quanto será que um motorista profissional, com uma suposta infração por excesso de velocidade acima de 50%, que vai gerar suspensão, eventual demissão por justa causa, quanto é que será que vale o seu trabalho para ele, se você for esse profissional chato, que vai chegar no órgão com requerimento, pedindo cópia do planejamento operacional prévio? E que, de repente, ali você vai detectar uma certa irregularidade
que pode salvar o teu cliente.